Bom, pessoal, eu vou começar já me desculpando, porque eu falei semana passada que quem estaria aqui conosco seria o André Maroto. E por causa da... Ele me ligou ontem de manhã, ele está com vários sintomas de gripe e tudo mais, e aí então ele preferiu se resguardar em casa. Eu disse para ele ficar em casa tranquilo, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ouvir o André Maroto em algum outro momento, nós vamos reagendar com ele, então fiquem bem tranquilos, tá? Nós vamos reagendar com ele, mas hoje não foi possível ele estar aí. Inclusive ele disse, olha, peça desculpas para o pessoal. Eu disse, André, tu fica bem tranquilo, não tem problema algum, tá? Então, por isso, ore por ele durante a semana. Se você tem o contato dele, dá uma ligadinha para ele. Ele estava bem, mas estava, então, com alguns sintomas, ok? Dito isso, então, eu gostaria que você estivesse pensando agora, nesse momento, para você, não precisa responder, não precisa falar alto, fica bem tranquilo, o que seria uma igreja impressionante para você? O que seria uma igreja, assim, que você diria, puxa, essa sim, é uma igreja que vale a pena fazer parte, é uma igreja que eu gostaria de, né, estar dentro e tudo mais. Vai pensando aí. Vai lá, pode ficar tranquilo, pensa bem. Porque igreja, ela faz parte da forma pela qual Deus existe. Eu não quero dizer que Deus existe em uma igreja. Mas para um pouquinho para pensar, Deus existe em uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa comunidade, então, resolveu criar o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. E o fato de sermos criados à imagem conforme a semelhança do Senhor nos dá a ideia, então, de que fomos feitos para nos relacionarmos. Nós não somos robôs, nós não fomos feitos, embora às vezes pareça, para operarmos funções, que é o que você provavelmente vê na tua empresa, vê em algum lugar assim, né? Aquele robô foi feito para tal coisa, aquela máquina foi feita para aquele serviço. E nós, muito acima disso, fomos criados, então, para um relacionamento. Primeiro com o Criador, mas logo depois, um com o outro. Desde o princípio, lá em Gênesis, Deus criou o homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, dizendo, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem exista sozinho. Esse é o objetivo. Farei para ele alguém que possa lhe corresponder. A gente pensa que isso tem a ver com casamento, né? Então tá, marido e esposa. Sim, naquele momento Deus pede para que eles se unam e sejam uma só carne. Mas e o que viria depois? Os filhos dos filhos e tudo mais que viria acontecendo, né? É que nós seríamos uma comunidade e essa comunidade, então, estaria sempre junto. Esse era o objetivo. Um relacionamento que ele é com Deus, ao mesmo tempo que ele é vertical, ele é horizontal uns com os outros. E quando eu penso numa igreja que seria incrível, impressionante, é uma igreja onde, primeiro de tudo, haveria uma união forte, tão forte entre os membros, que seria quase impossível você desconectá-los. Seria uma força, assim, que os atrairia extremamente forte e coesa. Né? Em física, a gente fala tem a força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética, né? São as três forças que estão andando pela física ali. Daria para acrescentar a gravidade, mas a gravidade não é força, ela é uma consequência da massa dos corpos, então ela não é uma força. Forças são a nuclear forte, fraca e eletromagnética. E quando a gente fala disso, a gente fala de atração e repulsão extremamente fortes. No campo da física atômica e quântica, é isso que rege o universo onde estamos. O que deveria reger será, então, uma igreja impressionante. A força
dos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, uma igreja não só em que as pessoas ficassem alegres e felizes por estarem juntas, porque senão isso viraria um clubinho, né? Mas que fossem transformadas também. Que pudessem receber o poder do Espírito Santo ministrado uns pelos outros, e à medida que isso ia acontecendo, elas iam sendo transformadas. E isso geraria um impacto exatamente aonde essa comunidade estivesse existindo. Será que já existiu uma igreja assim? Eu vou te convidar a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. E vamos ver o que essa igreja tem a nos dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Todo mundo abriu? Então eu vou ler, você acompanha aí. Aqui está falando sobre a comunidade. A igreja, ela nasce em Atos, capítulo 2, bem no início, você vai lembrar, a descida do Espírito Santo, na época do Pentecostes. A igreja estava, os discípulos estavam se reunidos ali, receberam o Espírito Santo e a igreja começa a funcionar. E logo no versículo 42, onde a igreja nasce, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para mim, essa é uma igreja impressionante. É uma igreja impressionante porque, se você olhar cada uma das coisas que acontece aí, é exatamente o resultado daquilo que Deus planejou para acontecer por meio de nossas uniões. Nós não podemos existir sozinhos. Isso não quer dizer que eu não posso ser solteiro. Isso significa que eu preciso de outras pessoas ao meu redor. E se você vai acrescentar um cônjuge nessa soma, ok, ótimo, faça isso, mas lembre-se que nós precisamos de outras pessoas. Então, às vezes, o pessoal que está solteiro diz assim: ai, nossa, eu estou incompleto. Se você está em comunhão com outro cristão, você já está completo, você já está fazendo o seu papel como comunidade. Então, isso não tem a ver com um casamento especificamente. Mas algumas palavras agora me chamam a atenção nesse texto. E a primeira delas é a terceira palavra do versículo 42, se você tem NVI, fala dedicavam. Às vezes nós caímos na inocência de achar que basta a gente frequentar uma igreja e as coisas vão acontecer automaticamente. Mas essa palavra dedicavam me dá uma ideia de que há uma ação dessas pessoas em dedicar-se a estarem juntas, a cumprir o seu papel e o seu chamado. Se você é da área de TI, eu aprendi uma vez que o meu computador ele não tinha uma memória de vídeo dedicada. Aí eu disse: o que aconteceu? A minha está meio preguiçosa, está meio né, está se entregando, não está se dedicando direito, o que eu tenho que fazer? Dar umas vitaminas, alguma coisa assim? E daí o meu consultor técnico à época, o Dani, ele disse: não, dedicada significa que ela vai trabalhar exclusivamente para receber todo o peso da tela, das imagens que você vai receber, por isso ela é dedicada. Hoje você não tem uma memória dedicada, você tem uma memória compartilhada. Então ela tem que pegar tudo o que está acontecendo e isso cansa ela demais. Mas se você tem uma memória dedicada, naquele momento ela vai te permitir fazer essas coisas.
Isso nos dá a ideia do que realmente é dedicavam. Estavam agora constantemente pensando em fazer as coisas junto. Eles se dedicavam. Ao que eles se dedicavam? E aí você vai ver algumas coisas interessantes ali. Primeiro, eles se dedicavam à verdade. Hoje se fala muito em fake news e tudo mais, coisas que contam para nós que não são verdades, não são verdadeiras, mas eles se dedicavam à verdade. Por quê? Porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos estavam falando e ensinando, aquilo que Jesus transmitiu a esses apóstolos, eles agora se dedicavam a esse ensino. Eles estavam buscando a verdade por meio da palavra. E isso fazia essa igreja se mover. Não é uma histeria subjetiva. Vamos lá receber um poder e aí vamos sair. Não, não, não. Vamos ver o que os apóstolos estão dizendo sobre isso. Vamos ver o que está sendo falado. Então, eles aprendiam a verdade. Então, uma igreja impressionante, ela é movida pela verdade. Qual verdade? A verdade do Evangelho. A verdade da Bíblia. É aqui que está a verdade. Não tem outro local, não tem como. Então, eles se dedicavam à verdade, a aprender a doutrina dos apóstolos. E, como eu falei, dedicação é algo intencional. Eles intencionalmente liam a Escritura. Iam atrás do que a Bíblia dizia, do que os apóstolos haviam falado. E hoje também nós agora temos essa palavra dos apóstolos por meio de todas as epístolas que vêm depois do livro de Atos aqui. Outra coisa que eles se dedicavam, porque, olha, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles queriam estar juntos. Eles faziam todo o possível para estar juntos. Não é aquele negócio assim, quando a minha agenda deixa, eu me reúno com as pessoas que Deus colocou ao meu redor. Uma vez eu ouvi assim, quando eu não tenho nenhum outro compromisso, eu até vou no meu grupo célula. Essa igreja parece que faz diferente. Quando eles não iam se reunir, é que eles iam fazer alguma outra coisa. Mas eles se dedicavam a estar juntos com os seus irmãos em Cristo. Por isso eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. Eles queriam estar perto, eles queriam estar juntos, eles queriam fazer coisas juntos. Tem um valor enorme para eles estarem juntos e fazer as coisas juntos. Então, uma igreja forte na verdade, uma igreja forte na comunhão. E a palavra comunhão ela é extremamente forte, porque comunhão significa ter algo em comum. Repartir coisa que nós temos em comum. E o que eles tinham em comunhão? A vida. Eles repartiam a vida uns com os outros. Então, eles compartilhavam a vida deles e a de Cristo neles, que era expressa por meio do serviço que cada um dedicava ao outro. Eu falei domingo passado que amar em ação é servir. Amor não é só algo que eu sinto no meu coração, na minha mente, nossa, como eu amo aquela pessoa. Mas se eu não faço nada, o meu amor não se torna prático. Então, o serviço é o amor em ação. Aí eu dei o exemplo, que pai que amando o seu filho, ou vendo um pedido do seu filho, não se esforça para entregar para ele o que ele está pedindo. Mesmo que aquilo seja um grande sacrifício para aquele pai ou para aquela mãe. Mas ele vai lá e é capaz de abrir mão do que ele gostaria para ver o sorriso na cara do filho. Isso significa o quê? Isso é amor. Isso é amor. O amor é expresso em ações que eu faço para o alvo do meu amor. Então é assim que nós demonstramos amor uns pelos outros, e era isso que eles faziam. Eles compartilhavam a vida uns dos outros. Eles estavam juntos, e para eles estarem juntos é importante. E é tão importante que eles se dedicavam. Eles também se dedicavam a outras coisas como
ao partir do pão e as orações. Eles estavam juntos para celebrar, porque eles lembravam continuamente do amor que os unia, ou do fato que os unia, o sacrifício de Cristo. Nós fazemos isso também, como igreja, comemoramos a ceia, com os elementos, o pão e o cálice, para nós lembrarmos do elemento que nos tornou um. Nós não somos um só por qualquer coisa. Somos um só, porque Cristo nos amou e se entregou, e eles estavam constantemente lembrando do que os unia. É isso que nós temos que lembrar. Então, as suas reuniões, elas iam além de momentos só de diversão. E além de, vamos lá em casa, fazer um churrasquinho, assistir um jogo, e daí acabou o jogo, e daí foi todo mundo embora. Foi legal? Eu acho que foi, mas eles tinham algo a mais. Eles tinham algo além. Eles queriam estar juntos, eles queriam participar juntos. Então, as suas reuniões iam muito além de um momento de happy hour. Eles estavam juntos para repartir a vida. E isso é muito legal. E a gente pode fazer isso em qualquer circunstância. Vou dar uma circunstância para vocês. Teve um dia, num passado recente, que uns malucos saíram daqui para assistir jogo de futebol na cidade de Porto Alegre. Eu não sei o que leva pessoas a fazerem isso. Mas, se tem louco que faz, o que eu vou dizer, né? Gastam 2 horas para ir até lá, gastam dinheiro chegando lá, o jogo dura 2 horas e demora mais 2 para voltar. Estranho, né? 4 horas de viagem para assistir 2 horas, arriscando que talvez teu time ainda perca. E aí tu já volta brigando com o VAR, brigando com o juiz, brigando com o lateral direito, brigando com o goleiro, que foi um frangueiro, né? Mas sabe o que é interessante? Se você desse com as pessoas certas, as melhores partes de toda essa história são as 4 horas de viagem. Em que você vai compartilhando da vida, você vai perguntando, e já que você está ali, vai ter que ficar 4 horas daquela, né? 2 de ida e 2 de volta. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Gastar tempo juntos. E isso é o que torna a coisa toda divertida. Ah, tá bom, tem um jogo, é verdade. Talvez seu time ganhe e você fique bem faceiro. Mas aquelas 4 horas de comunhão são muito importantes. Então, estar juntos para eles era importante. Derramar a vida um do outro era importante. E é para isso, então, que eles se dedicavam. E qual que era o resultado disso? O versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitos sinais, maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos que eles estavam ouvindo. E nós vemos aqui que o livro de Atos é cheio de maravilhas, mas é um momento muito específico da história onde o mundo está aprendendo a conhecer a igreja. E os apóstolos ali presentes viam o poder de Deus e as pessoas então se enchiam desse poder. E nós vemos ali que esse é o resultado de uma comunidade que se dedica ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Ser cheia de temor. E essa igreja era completamente cheia de temor. O sobrenatural estava ali com eles a todo momento. E a ação sobrenatural real, não fabricada. Não é aquelas pantomimas que a gente vê por aí. Não estou falando da pantomima, aquela que a gente faz na rua. Eu estou falando daquela que acontece em algumas igrejas, um teatrinho. Mas era uma ação espiritual real. Por isso eles estavam cheios de temor. O temor é um sinal de reverência diante do poder que Deus derrama. E é por isso que eles estavam lá. E aí o resultado disso é que esses caras eram tão doidos, que eles repartiam até o que eles tinham. Não tinham limite do que é meu e do que é teu. Porque ali no versículo 44 diz que os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade. Eles eram tão doidos que eles eram generosos. E tem muita coisa que acontece na igreja de generosidade que a gente não acredita.
Se você for contar lá fora, tem gente que diz, hã? Sério? Eu, há pouco tempo atrás, fui agraciado com um presente de algo que eu estava pensando em guardar dinheiro para ter, porque era muito caro. E alguém chegou para mim e disse, passa lá e pega, é teu. Hã? Passa lá e pega, é teu. E eu fiquei muito impactado pela generosidade, pelo amor e por tudo aquilo. Eu me senti extremamente agraciado. Mas se eu conto lá fora, eu digo, olha, sabe o que eu ganhei? Ganhei isso aqui, ó. Ganhou não. Deve ter roubado isso aí de algum lugar. Não pode. Quem é que te dá isso? A generosidade da igreja era tão grande que impactava até os lá de fora. Então, essa igreja mostra que o problema de um é o problema de todos. Quando um está passando necessidade, todos estão. E todos corriam e tentavam fazer o possível para auxiliar aquele que estava necessitado daquilo. Eles não tinham limite para Deus atuar. Eles não tinham limite para Deus atuar. Sabe quando a gente atua, diz assim, Deus, eu quero te servir. Eu quero... Lembra do jovem rico, né? Ou do homem rico, a gente não sabe se ele era jovem, mas o homem que chegou até Jesus, e ele diz assim, Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus diz, obedece os mandamentos, queridão. E o que era obedecer os mandamentos? Como é que Jesus limitou os 2 mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. E aí ele disse, não, isso aí eu já estou fazendo, está tudo tranquilo. E o primeiro mandamento do decálogo que aquele homem sabia era, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus disse para ele, tá bom, então faz o seguinte, vá, venda tudo que tu tem, dá para os pobres e vem me seguir. Aí ele descobriu que nem o primeiro mandamento ele obedecia, porque ele foi incapaz de entregar o que ele tinha aos pobres e seguir a Jesus. Deus tinha um limite para atuar na vida desse cara. Enquanto Deus não mexesse nos seus bens materiais, ele estava pronto para servir a Deus. Mas se Deus pedisse alguma coisa além disso, ele já não iria adiante. Eu não quero agora que todo mundo doe todos os seus bens, porque não é isso. Aquilo era naquele momento para Jesus ensinando aquele homem. Mas aqui mostra que essa igreja não tinha limite para Deus atuar. Deus atuava na igreja toda, e quando alguém necessitava de alguma coisa, a igreja se mobilizava para entregar. Hoje, às vezes, acontece o contrário, a igreja tira do pessoal para trazer para a igreja, porque a igreja tem que ter. Aqui é o contrário. A igreja se mobiliza para dar para aquele que precisa. Como isso é legal! Então, é uma igreja que, baseada na verdade, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja cheia de oração e do sobrenatural, é uma igreja generosa e, ainda assim, uma igreja que olhava para fora. Por quê? Porque muitas pessoas eram acrescentadas. Ela também buscava, ela não estava só nela mesma, ela não estava em si mesmada, não era um grupo que era tão bom, tão bom, tão bom, que não vamos evangelizar ninguém, está tão gostoso aqui. Né? Se trazer alguém de fora, fica ruim, fica chato. Esse grupo está tão bom, deixa assim. E diz que Deus ia acrescentando, e eles olhavam para fora, e eles evangelizavam. Então, cada vez mais pessoas eram reconciliadas com Deus. E mais do que isso, era uma igreja respeitada pelos de fora. Coisa rara no cristianismo do Brasil do século XXI. Que quando você fala aí fora, você é evangélico, nossa, mas tu é de qual igreja? Aquela que tira o dinheiro dos pobres? Aquela que tem os pastores que abusam das pessoas? Aquela que tem o pastor que desviou o dinheiro do MEC? Aquela que tem... Aí tu diz, olha, até onde eu sei, nenhuma dessas, tá? Mas peraí, eu vou perguntar para a galera da minha igreja lá se tem alguém ganhando dinheiro do MEC, alguma coisa assim. Mas eu espero que não. Quando eles falavam que eles eram pertencentes a essa igreja, os de fora ficavam admirados. Isso, para mim, é um fator assim enorme, porque eles tinham o respeito dos de fora. Uma igreja séria é uma igreja onde as pessoas de fora podem até não concordar com o cristianismo que a gente tem, mas ela diz, olha, uma coisa eu vou dizer, eles amam o Deus deles e amam uns aos outros. E isso a gente pode afirmar.
Até não concordo com essa história de Jesus, de morreu na cruz, disso e aquilo, mas eles amam o Deus deles e amam uns aos outros. E isso eu tenho que admitir. Isso é uma igreja de impacto. E eles tinham o respeito dos de fora, numa época em que o cristianismo agora vai ser cada vez mais perseguido, chocalhado, depreciado. Eles tinham o respeito de fora. E talvez você diga assim, mas isso aí é lá para a igreja do século I, né? Não, hoje não dá. Hoje, Caxias do Sul, século XXI, com todas as demandas que nós temos, alimentar todas as nossas redes sociais, e trabalhar todas as horas que nós temos que trabalhar, e manter tudo aquilo que a gente tem que manter. E eu tenho na segunda o meu estudo de línguas, na terça eu tenho minha academia, na quarta eu tenho o meu clube de polo, na quinta eu tenho o meu... né? E sábado, o que você faz no sábado? Cara, no sábado eu tento lavar a casa, tento lavar a roupa, tento dar um jeito. Tá louco? Isso é para aqueles cristãos lá, naquela época, tudo era bem menos acelerado. E eu vou dizer que, na verdade, o que nós olhamos para essa igreja e achamos difícil é porque, naquela época, primeiro de tudo, é que eles não admitiam ter relacionamentos humanos superficiais como nós temos. Esses caras aqui moravam em uma cidade e provavelmente eles conheciam todos os vizinhos do bairro dele. Pelo nome, sabia quem é, que ele ali é o filho do fulano, ele tem 2 irmãos, os pais dele tiveram ele quando eles sabiam tudo. Hoje nós moramos em prédios que sequer sabemos o nome do vizinho dos 3 apartamentos do andar de baixo. Hoje nós nos aprendemos muito a não ter mais conversas profundas, nós aprendemos a ter conversas superficiais, de preferência na rede social. A gente bota lá, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu vou fazer, olha o que eu comprei, olha o que eu ganhei, olha não sei o quê. E a gente vai acostumando a ter tudo que nós temos como relacionamentos, é like, dislike, beijinho, coraçãozinho, curtiu, seguido você. Esses caras aqui, se você falasse para eles, olha, tem 10 caras te seguindo, ele olhar para trás e dizer, nossa, eu tenho que me cuidar. Hoje é moda ter seguidor, né? Mas eles não tinham relacionamentos superficiais, eram relacionamentos profundos. E provavelmente esses caras aqui não tinham 1/3, bem menos do que isso, de todos os seguidores que você tem no Instagram, no Facebook, ou sabe-se lá onde mais você tem, no Twitter e tudo mais. Mas eles tinham relacionamentos fortes. Eles também eram uma sociedade onde o entretenimento não era sentar diante de uma tela e assistir um monte de coisa. Que é onde nós gastamos grande parte do nosso tempo livre, quando não trabalhando, mas grande parte do nosso tempo livre, nosso entretenimento é uma tela, ou uma telinha de um celular, ou uma mega tela, onde eu tenho na minha casa lá o meu home theater, e aí agora eu aproveito todas as séries que eu quero maratonar, eu quero assistir, quero fazer. Eles não tinham entretenimentos feitos diante de tela, eles queriam se divertir, eles tinham que ter contato com gente, eles tinham que se ajudar um ao outro. Como algum tempo atrás nós fazíamos. Quer se divertir? Vai lá chamar o vizinho, vai lá fazer alguma coisa com o vizinho, porque até brincar de esconde-esconde não dá para brincar sozinho. Mas aí você diz assim, não, filho, pega a tela aqui, ó, joga joguinho aí, ó. Nossa, eu estou jogando esse joguinho com 150 pessoas de 15 países diferentes. Que bom, filho. Outra coisa é que eles não pensavam somente em dinheiro. Era uma sociedade que ainda não havia aprendido que o dinheiro era tudo, como a nossa. Eles trabalhavam, sim, menos horas, mas eram trabalhos mais pesados, eram trabalhos mais complicados, mas eles não pensavam em dinheiro todo o tempo. Outra coisa é que eles não tinham uma agenda lotada, eles não tinham um monte de coisa para correr atrás, não tinha aula extra de artes marciais, não tinha
agora você vai estudar aqui tal coisa. Nessa época que era tão bom que não tinha pós-graduação, doutorado, mestrado, curso superior. Tinha no máximo algumas coisas que tu fazia ali, os caras diziam, nossa, como tu sabe bastante, hein? Aham, sei tudo, né? Não tinha nada desses negócios. Então, sim, eles se dedicavam a esse tipo de coisa. O que eu quero que nós entendamos é que essa igreja entendia que eles foram feitos para relacionamentos. Eles sabiam que uma TV maior, um carro novo, uma casa mais moderna ou um corpo mais sarado não resolveria seu problema. Que às vezes é o que nós achamos. Não, eu preciso de uma tela maior, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa mais confortável, eu preciso emagrecer um pouquinho. Tá, eu preciso. Mas, tudo bem, eu preciso. Mas é isso aí. É isso aí. Esses dias fui entrar no carro do amigo meu e disse, cara, na caçamba ali que é a carga. Ele disse, pô, brincadeira, hein? Eu disse, não, meu carro não consegue levar. Entra na caçamba ali e vamos embora. Mas tudo isso nós podemos correr atrás, mas não vai resolver o nosso maior problema, que é de relacionamentos profundos. Nós precisamos agora, desde já, ter uma mentalidade de que se eu quero uma igreja impressionante, começa por mim mesmo. Pelas minhas ações, pela minha movimentação, pelas pessoas que estão ao meu redor, pelo meu temor a Deus, pelo quanto eu leio a Bíblia, lembra? Eles se dedicavam ao ensino. O quanto eu propositalmente quero ter comunhão com as pessoas ao meu redor, o quanto eu quero partir o pão e orar com eles, para que a nossa igreja seja cheia de temor e seja, sim, considerada uma igreja impressionante. Está na nossa mão. Não, uma igreja impressionante não é aquela que tem o letreiro luminoso mais forte, não é aquela que tem o maior lugar para colocar gente, não é aquela que tem o pregador da moda, não é aquela que tem o culto da moda, mas é aquela onde as pessoas se dedicam ao ensino e umas às outras. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos tornando uma comunidade impressionante. Esse é o recado que a Bíblia nos dá hoje. Então, minha dica é, vamos tentar? Vamos junto? Vamos transformar a nossa comunidade em uma comunidade impressionante. E isso não quer dizer que nós vamos sair por aí citando todo o livro de Salmos de cor, mas que eu amo o Deus que se revela por meio dessa Bíblia e as pessoas que Ele colocou ao meu redor dentro dessa comunidade. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por ter uma fotografia de uma igreja impressionante, como a igreja de Atos. E isso foi registrado para que eu pudesse olhar para esse retrato e dizer, eu quero ser assim, eu quero uma comunidade assim. Eu quero experimentar, Pai, do Teu poder, da Tua ação em todos os momentos. Quero me dedicar cada vez mais ao ensino dos apóstolos revelado aqui por meio da Tua inspiração. Quero sim ter tempo de qualidade com as pessoas ao meu redor, com os irmãos que estão comigo. Quero sim dedicar parte da minha vida na vida deles e vice-versa. Quero sim, Pai, que Caxias do Sul olhe para nós e diga, aquela igreja pode até ser meio esquisita, mas eles se amam e amam o Deus deles. Senhor, que nossa comunidade seja impressionante, não porque a gente quer ficar famoso, mas porque queremos tornar o Teu nome conhecido nessa cidade. Isso nos ajuda agora a crescermos na Tua direção cada vez mais, e que os nossos relacionamentos sejam tão profundos que impressionem o mundo lá fora. E as pessoas digam, o quê? Vocês são tão generosos assim uns com os outros? Vocês se amam tanto assim uns aos outros? E nós vamos dizer, aham. Por quê? Porque Deus está conosco. É isso que queremos dizer, Pai. Em nome de Cristo te entregamos. Dá-nos agora um bom final de domingo, uma comunhão e também uma semana abençoada,
para que possamos continuar sendo a tua igreja onde quer que estejamos. É isso que pedimos em nome de Cristo. Amém.